O Partido Democratas, o DEM, atacou o decreto do governo que aumenta em até 30 pontos percentuais o imposto sobre produtos industrializados, o IPI, para automóveis importados. O partido protocolou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra a medida do governo. Segundo o DEM, a medida não poderia ter entrado em vigor antes de 90 dias de sua publicação. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional está preparando defesa contra a ação do Partido Democratas, o DEM. Mas os trabalhadores em apoio à presidenta Dilma Rousseff decidiram entrar na justiça em favor do IPI. A Confederação Nacional dos Metalúrgicos, a CNM da CUT, vai ingressar com ação no Supremo Tribunal Federal para defender o aumento do IPI para os carros importados. E para falar sobre o assunto está conosco Paulo Caires, que é presidente da CNM CUT. Boa noite, Paulo. Boa noite. Prazer te receber aqui, viu? Prazer também. A primeira pergunta: por que a Confederação Nacional dos Metalúrgicos decidiu entrar na justiça em favor do IPI para os carros importados? Bom, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT decidiu entrar com a ação, inclusive chamada de Amicus Curiae, que é Amigos da Corte, em defesa dessa ação da presidenta Dilma, porque essa ação de aumento do IPI, ele produz de imediato para nós, né, a valorização do emprego no Brasil. Então isso, o que está acontecendo no Brasil, para você ter uma ideia, o que já foi importado até hoje, deixaram de ser gerado aqui no nosso país mais de 200 mil empregos. Então essa medida muito nos interessa. E sem contar que a nossa indústria, a indústria de transformação, vem perdendo espaço ao longo dos anos. Para dizer aqui que em 85 ela representava algo em torno de 27% do PIB nacional. E hoje representa apenas 15%. Então essa medida vem em boa hora. Inclusive eu acho que a presidenta Dilma foi uma medida assertiva e podíamos avançar, porque hoje no Brasil nós temos uma medida aí que permite a importação de carro importado pronto, né, que era renovado automaticamente, mas que desde maio não é mais renovada e que pode ser utilizada ainda. Eu acho que fez pouco, poderia fazer mais nesse sentido. Para quê? Para ir nessa linha de proteção. Por isso que nós achamos a medida assertiva e vamos entrar com essa ação para fortalecer a medida e impedir que ela não entre em vigor. Queremos que ela entre em vigor, porque discutir o tempo, inconstitucionalidade por causa de 90 dias, o caráter emergencial. Inconstitucional é deixarmos os brasileiros perder o seu emprego aqui. Isso para nós que é inconstitucional. Algumas montadoras se negaram a aumentar o IPI e disseram que essa é uma medida protecionista. O que você pensa sobre isso? Eu penso que eles estão equivocados. A medida não é protecionista. E se for protecionista do ponto de vista de proteger emprego, que risco que tem nisso? Eu não vejo nenhum dos países do primeiro mundo jogando emprego para fora, não. Então nós não vamos fazer diferente. Então por isso que a medida é assertiva. E outra, garante empregos de qualidade aqui. Porque temos que começar a olhar a origem desses produtos. Como que eles são feitos? Que condição que tem esse trabalhador? Porque quando nós tomamos essa medida aqui, não é contra ninguém, não é contra o trabalhador de outros países que vende seus produtos para nós, mas é para proteger os nossos. Verdade. E que esses empregos lá fora sejam de qualidade, que a gente sabe muito bem que não são. Então nós queremos aqui empregos de qualidade, com jornadas menores e proteger sim o nosso emprego. Porque senão a longo prazo nós não teremos uma indústria que verdadeiramente movimenta o país, que é a indústria de transformação. Ontem você esteve em Brasília e entregou um documento ao presidente da Câmara, o Marco Maia, pedindo a redução da jornada de trabalho, é uma discussão já antiga, né, de 44 para 40 horas. Como é que foi o encontro? O encontro foi muito positivo, né, porque ao mesmo tempo que nós defendemos uma medida que eleva o IPI para quem não produz aqui dentro e que não gera emprego, e protegemos as empresas que estão aqui dentro, nós também queremos avançar naquelas contrapartidas que faltaram, né, no nosso entendimento da medida. Uma delas, por exemplo, é você ter uma jornada de 40 horas semanais, que já está mais do que provado pelo Diese, que isso aqui está maduro, que está na hora de acontecer. Que as indústrias reclamavam de redução, mas que em 88 teve a redução e não tiveram esse prejuízo, que se acomodaram e hoje tem uma produtividade altíssima. Então o que os trabalhadores querem com essa medida? Querem se apropriar dessa produtividade. Então, para que isso aconteça, tem que ser urgente a redução da jornada. E por que nós entendemos que a reunião foi muito positiva? Porque ao conversarmos com o presidente da Câmara, ele nos garantiu lá, né, que será montada ainda esse mês aqui, daqui 30 dias, uma Câmara de debate, de discussão, e nós queremos o foco nas 40 horas e que tem que ser votado esse ano. E aí tem o nosso papel, que caso essa medida não seja votada, nós vamos colocar os metalúrgicos na rua para pressionar
a votação dela, dada a sua importância para o país. Não só do ponto de vista de geração de emprego, mas também da geração de qualidade de vida, mais tempo para o lazer, mais tempo para a família. Para se aperfeiçoar, inclusive, para se aperfeiçoar, para se qualificar. Então o trabalhador precisa desse tempo. E aí fomos lá e fomos bem recebidos e saímos de lá felizes com essa posição. Agora a gente vai falar sobre a campanha salarial dos metalúrgicos. Falta apenas o grupo 10 para fechar acordo com a categoria. Você pode fazer um balanço dessa campanha? Ela foi positiva para a categoria? Como é que é a sua visão sobre essa campanha em 2011? Ela foi extremamente positiva, né, com avanços não só econômicos, como também sociais. Um exemplo que eu diria que foi marcante é o direito da licença de 180 dias, licença maternidade, que na verdade é um direito para os nossos filhos. Então quem ganha com isso não são só as mulheres, também é um direito dos pais e das mães, né, e principalmente da criança, que se beneficiará. E do ponto de vista econômico foi um dos melhores acordos do país, né, o que aconteceu aqui, né, que foi 10%, com aumento real em torno de 2,55%, e dizer o seguinte, que ainda tem um grupo que não fechou, que é para os trabalhadores perceberem que não existe ano fácil para a gente fazer a nossa negociação. Ela foi vitoriosa, mas não foi fácil, tanto é que não fechou em todos os grupos, né? E mesmo com o país crescendo, tendo essa robustez, os empresários insistem em não ceder. São reticentes ainda. Então nós vamos continuar. Então os trabalhadores metalúrgicos e aqui da região do ABC e do Brasil como um todo têm avançado nas conquistas. E onde a gente tem fechado acordos, está todos acima da inflação, conseguindo aumento real, que é o mínimo que o trabalhador tem que ter pelo que ele produz. Então, na verdade, é uma conquista importante por aquilo que os trabalhadores brasileiros fazem. Parabéns pelas conquistas realizadas ao longo desse ano de 2011 e tomara que muitas outras venham ainda. E muito obrigado pela gentileza de estar aqui no seu jornal, viu, Paulo? Eu que agradeço e também quero mandar aqui uma saudação e um reforço à greve dos bancários que está em curso, que é um dos setores que mais ganham nesse país e insiste em não distribuir e não dividir essa renda com os seus trabalhadores. É isso. Obrigado.